e hoje estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Você que está com o livro, acompanhe a leitura. É a introdução, na página 37, itens 1 e 2, diferentes estados da alma na erraticidade. Há muitas moradas na casa de meu Pai, diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra, causa das misérias terrestres, instruções dos espíritos, mundos superiores e mundos inferiores, mundos de expiação e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. São João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do meu Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados moradas apropriadas ao seu adiantamento. Independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Segundo ele seja mais ou menos depurado e desligado dos laços materiais, o meio em que se encontra, o aspecto das coisas, as sensações que experimenta, as percepções que possui, variam ao infinito, enquanto que uns não podem se distanciar da esfera em que viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os felizes gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enquanto, enfim, que o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, frequentemente só, sem consolação, separado dos objetos da sua afeição, geme sobre o constrangimento dos sofrimentos morais. O justo, reunido àqueles que ama, goza as doçuras de uma indizível felicidade. Lá também há, pois, várias moradas, embora não sejam nem circunscritas, nem localizadas. Para o esclarecimento da leitura, passamos a palavra aos facilitadores. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui na noite de hoje. Boa noite aos internautas que estão sempre acompanhando conosco os estudos da casa. E hoje, esse estudo do Evangelho nos traz informações extremamente valiosas e que se relacionam muito às nossas questões íntimas, né? As nossas primeiras perguntas, que são: o que acontece conosco depois da morte? Não é isso, Sr. Francisco? Então, aproveitando as palavras de Jesus, o seu Evangelho, Jesus inicia a sua fala para conosco em se tratando do mundo após a morte física, com a seguinte afirmação: não se turbe o vosso coração, né? Que o vosso coração não se turbe. E aqui na Terra, como um planeta de provas e expiação, nós sabemos que os desafios e as modalidades das experiências vividas aqui são muito grandes e muitas vezes acompanhada de dores, né?
que se traduzem entre nós por angústias, por ansiedade, por negativismo, né? E muitas vezes o nosso coração, a nossa mente se encontra enovelada nesse tipo de sentimento, né? De angústia, de preocupação, de tristeza muitas vezes, né? De medo, principalmente quando nós estamos sobre digamos assim, um acontecimento que pode colocar o fim na nossa vida terrena ou o fim na vida de quem amamos, né? E nós ficamos com o nosso coração constrangido, pequeno, apertado, né? Isso é turbar o nosso coração. Isso é nos conturbar, né? E Jesus nos pede, primeira coisa, não se turbe o vosso coração. Mas por que ele afirma isso e pede que a gente faça isso? A primeira condição que ele coloca para que a gente entenda a necessidade de termos confiança, de termos fé e serenidade com os desafios e com a vida e com o após a morte, é quando ele diz que a primeira condição para isso, para a gente manter o nosso coração leve, sem atribulações, é a crença em Deus. Então, toda criatura que ainda não internalizou dentro de si mesmo a paternidade divina, ou seja, toda criatura que ainda não entendeu o que é ser filho de Deus, cada um de nós, muitas vezes nós esquecemos isso. Nós nos comportamos como se nós não tivéssemos um Pai divino e que nos quer bem, né? Nós às vezes nos comportamos como se nós não tivéssemos a crença em Deus. E a primeira proposta para que a gente saiba lidar com a vida e com a vida material e com a vida após a morte é a crença em Deus. Isso é o primeiro pilar da fé, né? A confiança no futuro é uma condição sine qua non, porque aquele que não crê que Deus existe, evidentemente que ele não vai conseguir internalizar todas as argumentações que o próprio Cristo trouxe para cada um de nós, para nos fazer convencer que existe vida futura, existe vida após morte, né? E que a vida é eterna e ela é contínua. Então, se a criatura não aceita ou não crê em Deus, dificilmente ela vai conseguir entender o sentido da eternidade da vida. E essas criaturas, muitas vezes, vão precisar de mais tempo para desenvolver essa internalização da confiança, da fé em Deus, da crença em Deus. Muitas vezes através de outras experiências materiais, não naquela pela qual ele está passando, né? Mas isso é muito importante porque quando a gente vai conversar com alguém sobre mundo espiritual, a primeira pergunta que a gente sempre faz para a criatura é: você acredita em Deus? Porque crer em Deus e crer no Evangelho de Jesus é a condição para você não ficar com seu coração conturbado. Quanto menos fé a gente tem, mais a gente se angustia, mais a gente atropela a vida, mais a gente se enrola em problemas, mais a gente sofre. Então, a condição da fé em Deus e da crença nas palavras do Cristo, ela é fundamental para a gente entender a eternidade da vida, né? E Jesus trouxe através do Evangelho a segunda revelação para todos nós, nos dizendo que a vida é eterna
que nós vivemos na matéria várias vezes, que nós estamos aqui para evoluir e que nós temos um Pai que nos ama e que tem feito tudo por nós para que a gente possa se desenvolver, progredir e se aproximar dele, para senti-lo em sua totalidade dentro da nossa consciência. E aí depois Jesus vai se referir, depois que ele fala da necessidade da fé, da crença em Deus e da crença nas suas palavras, ele vai falar das moradas, né? Então ele vai dizer para aqueles corações angustiados que há muitas moradas na casa do meu Pai, né? Com isso, Jesus está nos trazendo a informação, primeiro, de que não era só a Terra que existia no universo. Vocês concordam comigo? Naquele tempo do Cristo, ninguém sabia que existiam outros planetas. Tá certo? Isso foi conhecimento bem posterior que a ciência veio trazer com o desenvolvimento de equipamentos que nos possibilitaram olhar as estrelas e identificar em muitas delas a existência de planetas, né? Então, naquela época do Cristo, não se sabia nem que existia Marte, Júpiter, Saturno, né? Então, só por aí a gente já sabe que essa informação que o Cristo trouxe para nós já é muito importante. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E o universo, que é infinito, como o próprio Pai nosso, né? Como Deus, ele tem infinitas moradas materiais e imateriais, ou seja, espirituais. Tá certo? Na erraticidade, né, no plano espiritual, assim como no plano material, se a gente for olhar aqui entre nós, nós temos a cidade de Divinópolis, que tem uma história centenária, tá certo? Nós temos Belo Horizonte, nós temos Rio de Janeiro, nós temos São Paulo, cada cidade com a sua história, cada cidade com a sua característica, né, com a sua estrutura. Cada uma maneira de se estruturar, uma maneira de se erguer, uma história diferente. Na erraticidade, nas moradas fora do plano físico, né, no plano espiritual, essas moradas também obedecem a uma história e a uma cultura. Como no planeta Terra, nós temos aqui, por exemplo, culturas muito diferentes entre japoneses e brasileiros, indianos e americanos, né? Então, as culturas dos povos são bastante diferentes. No mundo espiritual, quando nós deixamos o corpo físico, nós continuamos a ser o que nós somos. Então, nós vamos continuar tendo diferenças. Só que as diferenças agora, que são relevantes no mundo espiritual, não estão relacionadas à cultura ligada à terra, à maneira de viver, o tipo de instrumento, tipo de trabalho, tipo de moradia. Não. As diferenças no mundo espiritual estão relacionadas à maneira como os espíritos pensam e sentem. Isso é que faz a diferença, tá? Não são os hábitos culturais que vão ficar diferenciando um aglomerado de espíritos de outros, né? E, em função disso, como é o que a gente pensa e o que a gente sente que vai definir o que somos no mundo espiritual
e não a casa que moramos, e não o nível de estudo que conseguimos, não a família que pertencemos, não é nada disso que nos define no mundo espiritual. Evidentemente que nós vamos nos situar lá no plano espiritual, junto com aqueles que pensam e sentem como nós. Então, o que vai nos atrair e formar aquele aglomerado de espíritos vai ser a situação espiritual que cada um vai apresentar quando deixar o corpo físico. Eu vou estar ao lado daqueles que comungam comigo maneiras de pensar, maneiras de sentir, maneiras de ver o mundo, de ver os acontecimentos e maneiras de sofrer, né? Ou maneiras de sermos felizes, não é? Então, no mundo espiritual há muitas moradas, moradas felizes, moradas de sofrimento, porque cada uma delas representa o estado espiritual que várias criaturas apresentam naquele momento. Elas reunidas conseguem construir, plasmar no universo, através da matéria fundamental do universo, que é o fluido cósmico universal, vai plasmar aquele mundo onde ela se situa, através da sua maneira de pensar, de sentir, de amar ou de sofrer. E aí a gente vê vários planos da vida na erraticidade que não são delimitados geograficamente, mas são delimitados pelas vibrações, pelas frequências energéticas que cada criatura emite de si mesmo, dependendo do seu potencial de amor e do seu potencial de pensamento, né? Sua capacidade de pensar. O mundo espiritual, ele nos acolhe depois que nós deixamos o corpo físico. Ele nos acolhe. E esse acolhimento, ele também é elaborado por forças do bem. Ele é controlado, né, pelos mensageiros divinos que estão em condições mais superiores que aquelas criaturas que estão em determinada situação espiritual, e eles acolhem e cuidam dessas criaturas. E às vezes o cuidar das consciências das criaturas nem sempre vai significar se aproximar da criatura e dizer: não, você não vai sofrer mais, né? Tá tudo muito bem, tá tudo muito ótimo. Vamos sair aqui, vamos para um lugar tranquilo, de paz, que você não vai mais ficar se sentindo assim como você está sentindo, né? Em condição de desequilíbrio. Não é isso. Muitas vezes o trabalho dos mensageiros divinos está na paciência, de esperar o momento do arrependimento, de esperar o momento da criação de consciência sobre o erro cometido, é de observar muitas vezes a criatura, acompanhá-la de forma que ela não perceba que está sendo acompanhada, mas sem interferir no processo que vai fazer com que ela se torne alguém melhor, uma criatura melhor. Então, a maneira como os mensageiros divinos lidam conosco no mundo espiritual também é extremamente variável. A gente vai ver em nosso lar
algumas histórias contadas pelo André Luiz. André Luiz, ele sai do umbral, né? O que é o umbral? O umbral é a região próxima à Terra, bem próxima à Terra, onde as criaturas ainda em muito desequilíbrio emocional, espiritual, em muito desequilíbrio, às vezes, moral, elas vão se situar ali, que são regiões onde há muita criação mental inferior, de dor, de sofrimento, de ódio, né? De rancor. Né? Então, o umbral é essa região próxima à Terra. André Luiz passou por essa região por longos anos. No livro, ele refere 8 anos no nosso tempo terreno. Ele ficou ali até que em um determinado momento ele deixou o orgulho que ele sempre alimentou a vida inteira. Ele tinha sido médico aqui na Terra. Ele deixou o orgulho de lado e ele voltou o seu coração a Deus e pediu ajuda. E se disse arrependido de ter feito várias coisas que ele estava percebendo que não foram boas, que não foram adequadas. Nesse momento que ele se arrepende e ele volta o seu coração a Deus, os mensageiros então, abre-se a janela e os mensageiros se aproximam e se mostram, porque até então ele não conseguia enxergá-los, né? Então eles se mostram, orientam e o transportam para a colônia Nosso Lar. E o que é a colônia Nosso Lar? É um outro local no espaço nosso, próximo da Terra, onde as criaturas que estão ali reunidas, elas vibram mais amor, esperança, sede de paz. Então, elas constroem um mundo em volta delas mais positivo, mais cheio de energia positiva. E essas construções mentais se tornam sólidas e começam a representar aquela vontade superior. E aí nós vemos uma colônia Nosso Lar, que é uma colônia de resgate, né? É uma colônia transitória, ainda não é o mundo chamado evoluído, não é isso, seu Francisco? E aí, lá em Nosso Lar, é muito interessante quando o Lísias conta a história do Nosso Lar. Ele diz que o Nosso Lar foi fundado por um grupo de portugueses no mundo espiritual, que começou a construção, né, de uma sede de resgate daqueles espíritos que estavam em sofrimento, e foi esses espíritos, uma vez resgatados, uma vez mudando o seu padrão vibracional, eles começaram a colaborar para ampliar essa colônia, né, e tornar a colônia a cidade que ela é até hoje, né? À medida que a própria colônia, ela vai tornando os seus habitantes seres evoluídos, a própria colônia vai se evoluindo, né? E vai crescendo, né? Mas nem por isso ela é uma colônia de mundo evoluído, ela é uma colônia transitória, tanto que Lísias conta para nós, no Nosso Lar, que houve um contratempo na colônia Nosso Lar, quando o gerente, né, da colônia, o responsável, optou por mudar a forma com que os espíritos se alimentavam
na colônia. Isso causou um transtorno tão grande que foram necessárias até medidas duras para, de certa forma, impor uma disciplina e fazer com que essa colônia desse um passo adiante na libertação dos hábitos terrenos. Quem não leu Nosso Lar, de André Luiz, psicografia do Chico, leia, que vocês vão perceber todas essas nuances do mundo espiritual e do que o Cristo quis trazer para nós. Aqui, diferentes estados da alma na erraticidade, né? Então, a percepção, a sensibilidade, os desejos, as situações emocionais são extremamente variadas na espiritualidade. E cada um de nós vai se colocar naquela colônia que condiz com aquilo que você está sentindo, pensando, emitindo de si mesmo. Você colabora na construção do mundo espiritual. Sai de você a energia que vai solidificar, digamos assim, todas as estruturas no mundo espiritual. Nós colaboramos, somos co-criadores. Não é isso, Sr. Francisco? Bom, eu vou passar então para o Sr. Francisco trazer as primeiras perguntas para nós na noite de hoje. Boa noite a todos os amigos presentes, amigos internautas. Doutora Shirley, é um prazer enorme estar aqui, compartilhando a mesa com pessoa tão estudiosa e conceituada dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita. Antes de passar alguns questionamentos, permitam-me tecer um comentário breve. Quando falamos de erraticidade, logicamente que está o tema intimamente ligado, né, a desencarne e o fenômeno morte. E nós, os espíritas, apesar de conversarmos muito sobre o fenômeno morte, conversarmos até com tranquilidade, às vezes, por circunstâncias as mais variadas possíveis, nos questionamos e nos tropeçamos na certeza da imortalidade do espírito. E aí começam os questionamentos, não é? Então, para isso, eu me refiro aqui à obra de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco, Vida Feliz, onde noticia lá que São Francisco de Assis aguardava a hora da morte com serenidade com que capinava um canteiro de flores. Então, essa lição maravilhosa que a gente tem de um exponencial, que é São Francisco, né, e nessa fé inabalável, nessa crença. E nessa obra ainda tem a recomendação de São Luís, ao dizer que prepara-te todo dia, como se fosse o último na terra. Então aí nós temos os questionamentos e temos algumas recomendações de espíritos amigos. São Luís, por exemplo, é um deles. E diz aqui que, em relação a essa questão da erraticidade, que nós temos que realmente estarmos preparados, e é o objetivo da doutrina espírita, mostrar o que fazemos das leis naturais, como consequência, buscando a transformação moral, que é a função da doutrina espírita. Isso tudo gera essa tranquilidade que nos recomenda São Francisco, essa vivência tranquila, na certeza da imortalidade, portanto, de uma vida terrena bem
transitória, por mais que a gente tenha aí anos e anos de permanência sobre a Terra, em termos de eternidade, nada significa. Temos aqui algumas indagações, por exemplo, o que é erraticidade? Erraticidade, parece, pelo termo, estaria aí vinculada à questão de erros e coisas do gênero, mas, na verdade, nada mais é, de forma bem objetiva a resposta, nada mais é do que um intervalo entre uma encarnação e outra. E aí, doutora Shirley, a senhora pode me corrigir se tiver uma conceituação assim muito objetiva, que demanda mais, vamos dizer assim, mais elucidação. Então, essa é uma das indagações. Nós gostaríamos, inclusive, de convidar a todos vocês a participar através das perguntas, né? Os colaboradores estão nas laterais, com papel e caneta. Eu esqueci, perdão, gente, esqueci de avisar vocês, né? Quem quiser fazer pergunta a respeito do tema, né? É só levantar a mão. Os colaboradores levam a caneta, o papel, vocês podem perguntar. As perguntas são muito bem-vindas, tá certo? Tem uma pergunta aqui interessante que eu acho que está relacionada a isso também, senhor Francisco, sobre o que é erraticidade, né? A pergunta é objetiva. Os parentes nos esperam após a morte? Quer dizer, quem já morreu, que já perdeu a mãe, o pai, o irmão, né? A esposa ou esposo, quando morre, vai encontrar com a pessoa querida, que ama? O que vocês acham? Bem, isso vai depender de nós, né? De nós. E, é claro, da outra criatura. Primeiro de nós, porque se a outra criatura que foi antes, ela já está numa condição equilibrada, já inserida num trabalho, numa colônia, né? Já se preparando, às vezes, para uma nova reencarnação, nós vamos ter que estar bem para conseguir encontrar com essa criatura. Porque tudo é vibração. Tem jeito da onda de rádio, da Alvorada FM, encontrar com a outra onda de rádio que... Itatiaia, né? AM. Tem jeito das duas encontrarem? Cada uma tem uma frequência, tem uma vibração, e se comunica, e se transporta, se locomove numa determinada frequência de onda. Então, se eu não estiver com a mesma frequência que aquele que está na Itatiaia, eu não vou conseguir nem receber e nem emitir nada, né? Se eu não me sintonizar com quem está com a frequência da alvorada, eu não vou conseguir receber e nem emitir nada. Ou seja, para nós encontrarmos com os nossos parentes, depende muito de como eles estão e como nós estamos, né? Se nós estivermos na mesma condição que eles, pode ser que nós nos encontremos com eles. Muitas vezes acontece do parente estar em condições melhores do que a nossa, naquela situação atual, né, naquele momento atual, e ele até se aproximar de nós, até nos dar um abraço, um aconchego, e nós, pela nossa condição ainda frágil e debilitada espiritualmente, não conseguimos perceber e nem ver, né? Então, tudo no mundo espiritual é sintonia, né? É sintonia. André Luiz, ele ficou na colônia Nosso Lar um tempo enorme, e ele reclamava, mas ninguém vem me ver, tinha tantos amigos, eles morreram antes de mim. A minha mãe, gente, pelo amor de Deus, a minha mãe, que eu tenho certeza que se interessa por mim,
Ela não apareceu aqui na colônia até hoje, não sei o que está acontecendo, né? Aí o Lísias foi explicar para ele. A mãe dele, estava o tempo todo dando assessoria, visitando ele, e ele nem tinha condição de perceber. Não havia, não a sentia, porque a sua condição espiritual não permitia a sintonia com ela. Ela estava numa condição muito superior, já estava muito evoluída, né? Até que um dia ele conseguiu receber a visita da mãe, né? Para isso a mãe fez uma preparação no seu perispírito, né? Para ela conseguir se mostrar para o André Luiz e abraçá-lo e ter esse contato direto com ele, né? Ela teve que fazer uma preparação do seu corpo espiritual, tal o nível de vibração, né, de energia que ela alimentava, que era diferente da dele. Então, nós vamos encontrar com os nossos parentes? Depende, né? Depende se esses parentes ainda estarão no mundo espiritual, depende se eles vão estar na mesma condição que nós, ou nós na mesma condição que eles, né? Alguns podem ter, inclusive, se reencarnado, né? E aí nós vamos apenas vê-los no mundo físico, reconhecê-los através das nossas memórias, tá certo? Há aqui também um outro questionamento, aproveitando aí a sequência do raciocínio. O espírito errante é um espírito ruim, inferior? Não. Ele é apenas um espírito desencarnado. E aí é aquele conceito da erraticidade, nada de erro, né? É apenas um intervalo entre uma encarnação e outra. Então, não podemos vincular o aparente significado de erraticidade com erro, né? Ali, o espírito chamado espírito errante, aquele que está na erraticidade, é apenas um espírito desencarnado, aguardando a oportunidade da reencarnação. E também, outra indagação aqui na mesma sequência, qual a duração dessa permanência na erraticidade? Nada mais será do que o tempo suficiente e necessário ao aperfeiçoamento desse espírito. Porque essa permanência, esse intervalo, vamos dizer assim, no desencarne, é até que ele atinja o aperfeiçoamento necessário para a reencarnação. É uma das indagações. Tem uma pergunta interessante aqui. Não há inferno e nem penas eternas? Bom, pelo que a gente vê, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo que a gente vê no Céu e Inferno, de Kardec, né, na verdade não existe o inferno localizado, como um local, com caldeirão, com as figuras demoníacas, né, que estão ali torturando as pessoas que morreram. Não existe inferno nessa condição, tá? Mas existem regiões ditas infernais no espaço em volta da Terra que abrigam consciências que inclusive têm comportamentos que nós poderíamos chamar de o comportamento demoníaco, né? Que são criaturas divinas, vieram de Deus como todos nós, só que em função de ter crescido dentro dela o egoísmo, o orgulho, né, a vaidade, elas se tornam criaturas muitas vezes tão egocêntricas que chegam a ser cruéis, né? Consciências cruéis, e que muitas vezes podem se utilizar da inteligência, da capacidade mental, do conhecimento que tem,
para exercitar o seu livre-arbítrio de maneira a satisfazer os seus desejos, que pode implicar, muitas vezes, no prejuízo do outro, né? Em fazer o mal ao outro, né? Então, não há inferno, né? Mas há regiões onde as consciências adormecidas para o amor divino, elas estão ali, né? Até que mudem o comportamento, até que mudem de ideia, até que se arrependam e sintam necessidade de serem diferentes. Essa necessidade vem de dentro para fora. Eu não aguento mais ser como eu sou, eu preciso ser diferente. E é aí que o arrependimento surge e a vontade de ser melhor aparece. Nessa hora, muitas vezes essas criaturas se desvinculam das áreas de sofrimento e são resgatadas por aqueles que estão amorosamente vigilantes e esperando esta oportunidade para ajudar essa criatura. Então, penas eternas não existe, tá? Criatura que foi criada para ser má, a eternidade não existe, tá? Todos nós somos filhos de Deus em evolução. Nós podemos ficar estacionados na condição de crueldade e de ignorância, estacionados por um período. Mas muitas das vezes, o próprio sofrimento, como aquela professora rigorosa, chega e nos empurra para frente, nos tira daquela condição estacionária, tá certo? Apenas prosseguindo aí o raciocínio, doutora Shirley, esse arrependimento ele ocorrerá assim, ainda que de forma tardia. Então é aquela história, pode estar estacionado, mas uma hora ele tem um impulso, aí vem o arrependimento, então aí vem a mudança de ambiente espiritual, não é? Eu ouso chamar de ambiente a mudança do local vibracional. E aí é de acordo com o próprio Espírito. E nós aí vamos nos reportar àquela advertência do nosso Mestre Jesus, a cada um segundo as suas obras. Então, se ele melhora, ele terá um ambiente de acordo com essa melhora. Nós estaremos então no mundo espiritual tal como nos comportamos naqueles momentos em que nós temos liberdade de ação e que podemos fazer o bem ou não fazer o bem. E aí a conceituação de bem e mal, eu anotei aqui uma anotação de forma bem objetiva, como sendo o bem a essência do Criador e o mal a essência da criatura. Então a gente já tem esse viés forte aí do mal, porque está na essência, e nós temos que estar nessa luta constante no combate a esse mal, né? Das indagações aqui, essa questão do castigo ou pena eterna, salvo engano, a gente vai encontrar uma explicação no próprio Livro dos Espíritos, na questão 1007. E deixa eu ver mais, tem outra indagação aqui, acho que já dentro do tema e da explanação, nós já... sim, só um complemento. Há uma indagação aqui que parece que já está dentro da explanação que a senhora fez, doutora Shirley, mas só para reforçar, indaga-se: para onde irei quando me desencarnar? Vimos então aqui, pela explanação bem objetiva, clara, que é uma questão vibracional, né? Eu serei, na verdade, eu, espírito, serei atraído para o local de acordo com minha vibração.
Se são vibrações positivas, eu irei para um ambiente de felicidade. Se são vibrações negativas, eu irei para um ambiente de infelicidade. E aí vem todo esse desdobramento, que não existe o castigo ou pena eterna, mas a necessidade de conscientização desse espírito sobre a sua condição dentro dessa vibração positiva ou negativa, e de sua proposição de melhora e efetiva melhora, para que mude então de ambiente. Então será o espírito atraído de acordo com as suas vibrações, o seu estado de alma, e aí ele estará num ambiente de felicidade ou de infelicidade. Essa duração nós já vimos, é o tempo suficiente para que o espírito se conscientize e busque transformar-se, não é? Buscando a sua própria evolução, que essa evolução é o próprio, entendo que seja o próprio determinismo do Criador. O universo não é estático, ele está em movimento, e sempre em movimento evolutivo, e nós estamos no universo, portanto fazemos parte desse movimento evolutivo, queiramos nós ou não. Pode demorar o tempo que demorar, mas que é nossa missão, é nossa função buscar o progresso. Bom, seguindo a pergunta anterior, então, tem uma pergunta aqui. Não existe céu? Então, cadê o céu? Né? Bom, isso nos faz relembrar que nós temos, pela cultura cristã, a imagem de um céu onde, primeiro, você não tem que fazer nada. A primeira coisa de céu não tem que trabalhar, né? Você não tem que fazer nada o dia inteiro. Segundo, você não precisa se preocupar com aquelas funções básicas da vida, como comer, dormir, né? Se vestir, cuidar do corpo, tomar seu banho, cear, etc. Você não tem que preocupar com nada disso, porque ali você não sente fome, não sente sede, não sente nada, você não precisa fazer nada, o dia inteiro ou cantando ou tocando harpinha. Não é assim a imagem que a gente tem do céu cristão? Bom, Jesus veio nos dizer, né, que o Pai, que Ele trabalhava e que o Pai trabalha, né? Até então, desde a criação do mundo. Ora, se Deus, que é o nosso Pai, trabalha desde a criação desse planetinha Terra, que é a nossa escola, evidentemente que os espíritos encarnados que estão no céu ficam em condição diferente daquela que o Evangelho fala. Então, no plano espiritual de equilíbrio, no plano espiritual evoluído, nas colônias de transição dos mundos de sofrimento para os mundos felizes, todo mundo tem ocupação. Ninguém fica desocupado. Então, quem achou que ia para o céu e ia dar o seu grito de liberdade, que não ia trabalhar, que não ia fazer nada, que com a morte há um descanso eterno, né? Que é um descanso eterno, pois vai se decepcionar, porque vai trabalhar sim, né? Todos nós temos tarefas e continuamos tendo tarefas no mundo espiritual, tá? Só que são tarefas um pouco diferentes das tarefas que nós temos aqui na Terra. Na Terra, nós estamos muito voltados para a preservação da vida, não é? Tudo que nós fazemos é a preservação da vida. Às vezes, nós estamos mais voltados, muito mais, para a alimentação do nosso prazer do que para a preservação da vida. Às vezes, nós estamos muito mais preocupados em amontoar o supérfluo do que viver com o necessário, né? Mas, de qualquer maneira, o que nós preocupamos na sobrevivência, né? No mundo espiritual, nós não temos o corpo material que nos dá esse trabalho,
né, de manutenção da vida. Não dá, né? Então, nós não temos esse trabalho. Então, qual o tipo de ocupação que nós temos? No mundo espiritual, a ocupação é aprender a servir, a amar. Então, a nossa ocupação lá vai ser servir ao próximo. Nós vamos ter que ser instrumentos da providência divina no auxílio ao outro em suas necessidades. Na escuta, na fala, no abraço, no amparo, na presença, no acompanhamento, no acolhimento, no compartilhamento e, é claro, além do exercício do afeto no mundo espiritual, onde nós temos que aprender a nos adequar à lei do amor verdadeiro, nós também vamos nos preparar para uma nova vida material. Então, no mundo espiritual, nós nos preparamos para uma nova vinda ao mundo material. Nós vamos procurar esclarecimentos, leituras, aconselhamentos, trabalhos em grupo, trabalho em equipe, para nos organizarmos de tal forma a aproveitarmos melhor a próxima vida. Né, Sr. Francisco? Só para finalizar o raciocínio, doutora Shirley, Kardec, na obra A Gênese, ele enfatiza que mais importante que a desencarnação, que é a preocupação de todos, né, é a desmaterialização. Então é melhor que nós aprendamos a nos afastar do materialismo e para quando tivermos nesse momento aí do desencarne, a gente não tenha tanto apego, tanto trabalho para chegar à erraticidade num ambiente de felicidade. Muito bem. Nós agradecemos a todos, né, aqueles que compartilharam conosco esse momento. Agradecemos também aos internautas o acolhimento, ao sentimento, né, de vibração que nós que estamos aqui conduzindo esse estudo com vocês, nós recebemos, né, de vocês o afeto e queremos sempre estar transmitindo a vocês o nosso afeto. Nós convidamos a todos que procurem mais tarde em casa, no recolhimento, antes de dormir, fazer uma nova leitura daquilo que foi conversado hoje. Quem tiver oportunidade, procure ler outras obras para procurar se esclarecer, porque o que nós conversamos aqui é muito pouco, né? Tem muito conhecimento à disposição de todos nós. Então, nós sugerimos quem está começando na doutrina espírita, que se inicie pelas obras de Kardec. E quando nós falamos de mundo espiritual, leiam O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, né? E o Livro dos Espíritos, com as diversas perguntas sobre a pluralidade dos mundos habitados, né? Que é um dos fundamentos da doutrina espírita, né? A diversidade dos mundos. Então, nós agradecemos a vocês e aos internautas o acolhimento, Sr. Francisco. De igual forma, agradeço a atenção de todos, as boas vibrações para os estudos dessa noite. Agradeço a todos os presentes e também aos amigos internautas. E que em outra oportunidade estejamos aqui todos juntos para avançarmos nesse aprendizado que deve ser realmente ministrado pouco a pouco para ser sedimentado, não só com a teoria, mas sobretudo com a prática. Boa noite.